Olá, pessoal. Então, aqui me encontro atendendo honrosamente ao convite formulado pelo IARGS e na pessoa da professora Liane Bestetti para tratar com vocês sobre um assunto que me é muito caro, que é o Instituto da Colação no nosso ordenamento. Em especial com relação à doação feita em favor dos descendentes pelos seus ascendentes. Então, nós temos uma previsão no artigo 544 do Código Civil que refere que a doação feita por ascendente em favor de descendente de cônjuge representa uma antecipação da sua legítima. Evidentemente que esse artigo teve a sua redação alterada em face da previsão contida no Código de 16, onde nós tínhamos o dever de colação apenas por parte dos descendentes. E isto se deu em virtude do Código Civil de 2002 trazer no seu artigo 1845 a pessoa do cônjuge como herdeiro necessário. Nós temos bem presente que os ascendentes não têm o dever de colacionar. Quando eu me refiro a dever de colacionar, é porque aquele que recebeu em vida do autor da herança a doação, ele no momento do inventário terá o dever de trazer aquela referência à doação recebida para fim de igualar a legítima dos herdeiros necessários com quem concorre. E esse acréscimo do com quem concorre é um acréscimo particular. Eu sempre faço essa referência porque se não houver a concorrência entre os descendentes, a obrigação de colacionar não se faz presente. Porque se a finalidade do Instituto é igualar a legítima dos herdeiros necessários, descendentes ou cônjuge, né, a busca dessa igualdade de legítima é, evidentemente, a busca por uma igualdade nos quinhões hereditários. Então, se o herdeiro descendente que foi beneficiado não está a concorrer, como por exemplo um neto, ele não tem este dever de colacionar. Aí vocês poderiam me dizer, ok, então isso autorizaria uma possibilidade de fraudar a legítima. Bom, eu não estou aqui, pessoal, para tratar com vocês de formas de fraudar a legítima dos herdeiros necessários, mas eu estava colocando que a obrigação de colacionar, o dever de conferir no inventário as doações feitas em antecipação, este se opera em relação aos herdeiros que estão a concorrer. Por isso, a busca pela igualdade, que no meu entender, ela acaba sendo uma igualdade utópica, muito difícil de ser atingida. Pois bem, então, o que acontece? No momento em que ocorre a abertura de prazo para manifestação por parte dos herdeiros, para se manifestarem sobre as primeiras declarações, cabe àquele que foi beneficiário comunicar no processo de inventário que houve esse benefício de sua parte por uma doação feita pelo autor da herança. É claro que nem toda doação deverá vir a colação, nem toda doação deverá ser conferida, né? Por que não? Porque existe uma possibilidade prevista em lei no sentido de que o autor da herança, né, em vida, obviamente, faça a dispensa dessa obrigação. Ele tem esse poder. Ele pode dispensar o beneficiário da doação de colacionar, de conferir no inventário aquele benefício que ele tenha feito em favor do donatário.
Para que essa dispensa se opere de forma válida, ela deve ser sempre expressa. Não há possibilidade no nosso ordenamento de acolhimento de uma dispensa presumida. Eu tenho visto alguns comentários na doutrina, até mesmo sobre uma dispensa virtual. Não, gente, isso não é possível e o STJ não admite. A dispensa, para ser acolhida como tal, em primeiro lugar, ela deve respeitar a limitação à liberdade de testar. Então, aquele que quer efetuar a dispensa, ele necessariamente tem que respeitar os 50% correspondentes à sua liberdade de testar e deverá fazê-lo de forma expressa. Se assim não for, a obrigatoriedade de conferência se faz presente. Decorrido o prazo no processo de inventário para que o herdeiro faça a conferência, estão autorizados os concorrentes, né, através da competente ação de sonegados, a buscar aquilo que vem para complementação das legítimas. E aqui eu já abro um parênteses para colocar para vocês que o fato de o bem ou o seu valor ser colacionado, né, isto não implica dizer que tenha sido por parte do herdeiro beneficiado uma sonegação. Ele pode não ter feito por desconhecimento e a sonegação exige o dolo, como de todos é sabido. Então, existe também a possibilidade de alguns benefícios havidos pelo herdeiro não terem a obrigatoriedade de serem colacionados, que seria o caso também da dispensa legal, que se encontra no artigo 2010 do Código Civil, que traz referência às despesas de saúde, de alimentos, de educação, enquanto menor o descendente, né? Até porque isso estaria vinculado, né, ao dever de sustento no exercício do poder familiar e não haveria sentido da obrigatoriedade de colação desses valores. A lei fala também em gastos com casamento, com enxoval e a defesa em processo crime. Então, esses valores estariam dispensados da colação por previsão legal. Se o autor da herança pretender fazer a dispensa, ele terá de fazê-lo de forma válida, de maneira expressa, ou no ato da liberalidade ou por testamento. Pois bem, um dos problemas de debate atual, em virtude da elevação da importância do tema de planejamento sucessório nos dias atuais, é a questão referente aos valores de colação, né? E aqui importa, então, que eu traga para vocês uma evolução legislativa do tema, né? Porque do que eu estou falando quando eu me refiro a valores? Como o herdeiro ele tem o dever de colacionar no inventário, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso necessariamente com o bem recebido em doação, ele vai fazer isso pelos valores dos bens recebidos em doação. A lei não é precisa. Nós tínhamos o princípio básico lá no Código 16 que ele deveria trazer o bem, mas com a evolução dos tempos passou-se a aceitar também que ele trouxesse o valor. E é sobre isso então que eu vou conversar agora diretamente de forma mais pontual. Então vejam bem, no Código de 1916 nós tínhamos uma previsão no artigo 1786 de que o valor trazido à colação deveria ser aquele atribuído ao bem à época da doação. Se no instrumento da liberalidade não existisse um valor previsto, expresso, se faria por um valor de estimativa. Então, aí vem o Código Civil de 1973
e diz o seguinte: não, o valor que o bem deve ter para fins de igualar as legítimas é aquele que ele apresentava à época da abertura da sucessão. Ok, evoluímos. E aí o STJ se posicionou dizendo, sim, o valor da época da abertura da sucessão corrigido monetariamente até a data do inventário. Vem então o Código Civil de 2002 e diz o quê? Não, o valor do bem deve ser aquele a ele atribuído à época da doação. O que ele fez? Ele copiou o Código de 1916, esquecendo, portanto, a evolução no Código de Processo Civil de 1973. Então, retroagimos. Vem o Código Civil de... vem o Código de Processo Civil de 2015 e lá no artigo 639 refere que o valor que deve ser atribuído ao bem é o da época da abertura da sucessão. Então vejam que nós tivemos, né, uma evolução legislativa bastante contraditória. O que deve vigorar hoje, né? O Código de Processo Civil, que é o último, o Código Civil, porque a questão é relativa a direito material. Então, como é que o STJ e como é que a doutrina estão se posicionando relativamente a esse tema? Pois bem, a gente teve um enunciado na primeira jornada de direito civil, que foi o enunciado número 119. E esse enunciado referia o seguinte, que se o bem dado, se o bem objeto da doação, ele ainda se encontrasse no patrimônio do donatário, o valor a ser colacionado era o valor do bem à época da abertura da sucessão. Se ele não tivesse mais o bem em seu patrimônio, ele deve ser colacionado pelo valor da época da doação. Agora, em 2018, numa das últimas jornadas, na 8ª, a posição do STJ difere um pouco. Ele diz o seguinte, que se o bem ainda estiver no patrimônio do donatário, o valor do bem à época da abertura da sucessão, ok. Se o bem não mais estiver no patrimônio do donatário, o valor a ele atribuído na época da alienação. Eu particularmente entendo que isso ainda não acalma a matéria, né? Não torna sedimentado o entendimento, porque a gente tem que pensar em vários fatores, né? Primeiro, e se aquele bem teve uma supervalorização, né? Da época da doação à época do óbito? Claro, só fazendo a ressalva para vocês que se essa valorização se deu pelo trabalho do donatário, é óbvio que isso é descontado como toda e qualquer benfeitoria. Agora, se essa valorização se deu porque a área, que era uma área residencial, se transformou em área comercial, aí nesse sentido, né, essa valorização é uma valorização do próprio bem, ganho donatário, mas evidentemente que para igualar as legítimas, isso deve ser incorporado. Agora, e se o bem desvalorizou absurdamente? É outra questão. Se é uma área que sofreu, por exemplo, se é um imóvel que sofreu um tombamento, que ele não pode mais vender por valor de mercado. Então, tudo isso tem que ser sopesado. E eu acho que aí que mora efetivamente o problema da consolidação da igualdade das legítimas. Por quê? Eu entendo que cada caso deve ser analisado. A análise do caso concreto é imperiosa nesse sentido, gente. Por quê? Porque a gente tem que ver exatamente isso, se o bem sofreu uma valorização externa, se o bem sofreu uma desvalorização, se houve a colaboração do donatário para isso ou não. Então, trazer uma regra estanque para o valor
da colação é algo que me inquieta e que eu deixo aqui para reflexão de vocês. Outra questão muito significativa é o que efetivamente deve ser considerado como doação para que possa ensejar futuramente a necessidade de colação ou não. Ou seja, eu devo imaginar como uma doação que me obriga a colacionar futuramente apenas a doação de um imóvel, por exemplo, apenas a doação direta e formal, ou uma doação indireta também pode ser questionada e pode ser objeto de exigência de colação, né? Então, a doutrina, o código não é claro, nem o Código Civil, nem o Código de Processo. A doutrina debate o tema, mas eu me posiciono da seguinte forma: eu entendo que tudo aquilo que, de certa forma, pode ser traduzido como o recebimento patrimonial antecipado de uma futura herança, né, em que pese a gente não tem herança de pessoa viva, essa doação considerada como antecipação de legítima se operaria dessa forma. Então, tudo aquilo que eu possa considerar que houve um benefício do herdeiro patrimonial em detrimento dos demais que com ele concorrem, eu entendo que seja, sim, necessariamente objeto de antecipação e como doação deve ser considerado, independentemente dessa doação ser formalizada. Só que daí a gente entra numa esfera mais complexa, que é a esfera da prova. Por exemplo, se o pai alcança ao filho um valor em espécie, um valor em pecúnia, como, sem que isso fique registrado de maneira alguma, ou seja, ele saca um valor da sua conta, entrega em dinheiro para o filho e esse filho vai lá e amortiza um financiamento que ele tem. Isso foi uma doação indireta e pode sim ser caracterizado como uma antecipação que ocorreu em detrimento dos demais concorrentes, né? Se, por exemplo, esse pai compra um automóvel diretamente no nome do filho, né? Não constando nenhuma operação financeira que vincule ao pai. Como é que a gente vai fazer a prova? Então, o que eu entendo de maior complexidade no Instituto da Colação, ao longo de uma existência, onde o pai pode beneficiar muito mais um filho do que os outros, é efetivamente a questão de prova, né? Porque aí muitos herdeiros vão ser prejudicados porque eles não passaram ao longo de uma vida construindo provas para, quando do óbito do pai, irem lá buscar uma igualdade das legítimas. E aí vem o seguinte: sim, mas tudo seria objeto de colação se a manifestação é no sentido de que as doações indiretas também deveriam ser objeto de colação. Eu insisto na pergunta: tudo que o filho recebeu em vida do pai é objeto de colação? Bem, eu entendo e coloco de novo o seguinte: a gente tem os casos de dispensa legal e a gente tem os casos de dispensa expressa por parte do doador, né? Aquilo que não estiver incluído neste rol necessariamente deverá ser objeto de colação. Existem algumas exceções que o STJ já tem se manifestado no sentido de que não devam ser objeto de colação, como o caso do seguro de vida, por exemplo, porque na realidade o seguro de vida é um benefício havido por aquele filho, sem que ele tenha recebido uma transmissão hereditária, né? Então, o seguro de vida é afastado e não tem a necessidade de ser objeto de colação. Uma questão que suscita muita dúvida é a questão da
previdência privada. E aqui eu faço referência a um trabalho magnífico do meu caríssimo colega Mauro Fitterman, que tem um artigo específico sobre a questão da previdência privada e o Instituto da Colação. Eu entendo que a previdência privada deva ser considerada também como uma antecipação de herança. Porque esse pai pode fazer uma previdência privada, alcançando valores mensais que atinjam uma importância, por exemplo, na ordem de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Quer dizer, e aí os outros herdeiros concorrentes não terão esse benefício. E aí eu vejo que a finalidade do Instituto, que é a igualdade das legítimas, estaria sendo prejudicada, tá? Então, outra coisa, como é que a gente faz o cálculo, por exemplo, para a dispensa ser válida e eficaz? Pois bem, esse cálculo, ele é feito à época da doação. Então, vejam bem, se esse pai ele tem um patrimônio de 6 milhões de reais, e aí ele faz uma doação em favor do filho de 3 milhões de reais e dispensa expressamente essa doação de vir à colação. Passados 2 anos, e agora ele tem 3 milhões, ele faz outra doação para esse mesmo filho no valor de 1,5 milhão e dispensa da colação. Vejam, o filho já herdou já recebeu de doação 3 milhões e agora mais 1,5 milhão com dispensa. Passados mais 2 anos, aquele pai faz uma nova doação para o filho, agora no valor de 750 mil reais, também dispensando da colação. Porque ele pode, porque está no limite de 50% daquilo que ele é titular. Ora, pessoal, isto não é fraudar a legítima? Isso não é, de uma maneira escusa, beneficiar um herdeiro em detrimento dos demais? No meu entender, sim. E já vi julgado nesse sentido de invalidar a dispensa, determinando que esses valores fossem colacionados, porque escancarada a fraude neste sentido. Outra colocação que eu queria fazer para vocês é que aquele filho que intencionalmente renuncia à herança com o objetivo claro de se sentir desobrigado a colacionar, por óbvio que o que ele tenha recebido de doação em vida será necessária a colação. Isso há dispositivo expresso nesse sentido, bem como em relação àqueles herdeiros que são excluídos da sucessão e que tenham recebido em vida as doações por parte do autor da herança. Em que pese excluídos, eles terão de trazer os bens que receberam em doação. Bem como, pessoal, aquele que não chega a herdar, porque o seu pai morre e ele recebe a herança do seu pai por direito por direito de representação. Ele nem ficou sabendo que o pai tinha recebido uma doação em vida, ele não usufruiu disso. E agora, para concorrer à herança do avô, ele necessariamente, se assumir a qualidade de representante do pai, terá que ver deduzido do seu quinhão aquilo que o pai recebeu em vida e que ele sequer ficou sabendo. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o princípio da igualdade dos quinhões hereditários, bem como o princípio da igualdade na filiação. Então, isso é muito importante de ser observado, sempre na busca da igualdade da legítima. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma, me coloco à disposição para dúvidas que vocês podem levar até o IARGS que me repassará. E, por fim, eu gostaria de esclarecer que não existe
no nosso ordenamento ação de colação, em que pese nós tenhamos a previsão na tabela de honorários do Rio Grande do Sul, um preço para ação de colação, esta não existe. Se eu pretendo a colação, que é um instituto do direito material, eu deverei buscá-la através de uma ação de sonegados. Muito obrigado e um bom dia a todos.